Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. boa noite. Boa Boa noite. noite. Vocês estão bem? Com fome. Ih, esse sim foi um sim assim meio mais para não do que para sim. Tudo bem? Ah, muito bem. Convido vocês a sentarem nesse instante. Então, como alguns já me conhecem, meu nome é Lucas, tenho 28 anos, sou casado com essa pessoa maravilhosa, Rafaela. Nesse tempo, coordeno o grupo de oração São José, aqui nessa comunidade de São José, na cidade de Pinheiro Preto. E para mim é uma alegria hoje estar trazendo a palavra para vocês. O Senhor ele tem colocado nos nossos corações algo muito objetivo com relação aos temas, né? A intercessão, ela nos traz alguns temas, né, vindos, partidos da oração, da comunhão com Deus, com o Espírito Santo, para que nós possamos vivenciar a graça do tempo de Deus. Vocês sabem qual que é o tempo que a gente está vivendo hoje? Sim ou não? Não? É o Maranata, né? Nós vivemos esse tempo, Maranata. Por que Maranata? Nós estamos esperando algo. Vocês sabem o que nós estamos esperando? Oi? Senhor Jesus voltar, né? Esse tempo é o tempo de espera. Então Jesus ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, hoje está sentado à direita de Deus Pai, que de novo há de vir em sua glória. Para quê? Para que Jesus vai voltar? Nós fazemos essa oração toda Santa Missa, né? É o credo. Vocês conhecem? Ou o creio, né? O creio ele é uma derivação do credo niceno-constantinopolitano, lá de Constantinopla. O creio é a profissão da nossa fé. É nós, católicos, falarmos no que nós acreditamos. Se alguém um dia chegar na rua para você ou em qualquer lugar e perguntar no que você acredita, reza o creio para ela. Respondido. E isso, né, essa crença nossa, ela está pautada em uma coisa: na volta do Filho de Deus, de Jesus, que virá para julgar os vivos e os mortos. Então vejam bem, Jesus voltará como justo juiz, diz a palavra de Deus, como aquele que irá julgar os vivos e os mortos. E olha que interessante, a palavra de Deus, né, proposta para nós nessa noite, ela se encontra lá no livro de Filipenses, né, lá no finalzinho da Bíblia. Você que tem a tua palavra, já vai abrindo ela aí. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 3, né, a partir do capítulo 3. É uma carta em que São Paulo escreve para a comunidade de Filipo, né, onde ele dá algumas orientações para essas pessoas, né. Os filipenses eles eram uma das comunidades, né, das primeiras comunidades, fundadas por Paulo, Silas e Pedro, né. Então, Filipo era meio que uma cidade aqui de Pinheiro Preto, vamos dizer assim, e lá tinha uma comunidade, como essa comunidade aqui, né? Comunidade aqui, São José, lá era Filipenses.
E aí a palavra de Deus, ela vai nos trazer essa carta que São Paulo escreve como orientação para os filipenses e que o Espírito Santo nos trouxe como mensagem para essa noite. Então, abram lá a palavra de vocês no Evangelho, na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 17. Versículo 17. Filipenses 3, versículo 17. A palavra de Deus, ela vai falar isso. Irmãos, sede meus imitadores, e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos. Porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora o digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo, cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre, para quem a própria ignomínia é causa de envaidecimento, e só tem prazer no que é terreno. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha só, a palavra de Deus está falando aquilo que eu acabei de falar, aquilo que nós professamos na nossa fé. E olha o que São Paulo fala para os filipenses, que nós temos que tomar um certo cuidado. Cuidado com o quê? Para que nós não tenhamos um destino. Qual o destino? A perdição. Olha só, Jesus vai vir, vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Tá, peraí. Até os que morreram, Jesus vai julgar? Vai. E os vivos? Os que estarão aqui? Também. A palavra de Deus vai nos falar ainda, né, o evangelho desse final de semana, a palavra de Deus que foi colocada na Santa Missa desse final de semana, ela fala muito sobre isso. E é muito interessante, até quis trazer para vocês, para nós termos um entendimento acerca disso. Nós depois vamos pedir, vamos rezar, vamos clamar pelas mãos ensanguentadas de Jesus, né, na nossa novena. Hoje é o 4º dia em que nós estamos clamando, né, como diz a oração, desesperadamente por cura física e espiritual através das mãos ensanguentadas de Jesus. E para que nós possamos ter esse acesso, né, poder acessar essa graça que Deus nos dá, nós temos que fazer isso que nós vamos ler na palavra de Deus. Olha só, uma das cartas, né, segunda leitura desse final de semana, ela dizia assim, ó, São Paulo de novo, né, falando ali agora para os romanos. O pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão. Mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Olha só, São Paulo está mais uma vez falando agora para uma outra comunidade, Romanos. O pecado entrou no mundo através de um só homem. Quem era esse homem? Quem é esse homem? Eva e Adão. O pecado entrou no mundo através desses dois, Eva e Adão. E olha que interessante, a palavra de Deus vai nos dizer, no entanto, a morte reinou, olha só, de Adão até quem? Moisés. E depois, quem que reinou? Quem? Quem é o rei do universo? Cristo Jesus. Ele reinou
e continua reinando sobre nós. E olha que interessante. São Paulo apóstolo apresenta o pecado como uma desordem. Ou seja, o mundo estava em ordem. Deus criou tudo perfeito. Nos criou a sua imagem e semelhança. E colocou tudo em ordem. E aí o pecado trouxe a desordem. Já viu que algumas vezes você se depara assim com a tua vida meio bagunçada? Que às vezes você não sabe nem por que você está acordando de manhã? Ou por que você tem que enfrentar esse problema na tua vida? Porque o mundo se tornou uma desordem. Por causa do quê? Pecado original. E às vezes a gente fica pensando, nossa, mas e agora? O que eu vou fazer? Se a minha vida está uma bagunça, se a minha vida está uma desordem, se o mundo está uma desordem, o que nós vamos fazer? O que a palavra de Deus diz? A morte reinou por um tempo. De Adão até Moisés. O Senhor tem uma coisa para te falar nessa noite. Aquele problema que você está vivendo na tua vida tem um tempo. Ele não é eterno. Aquela situação que você está vivendo na tua casa vai ter um fim. Aquela doença que o teu familiar ou até mesmo você está enfrentando vai acabar. Muitas vezes, infelizmente, a gente não quer que isso ocorra, mas às vezes a nossa doença termina com a morte de muitas pessoas. Porém, deixa eu perguntar mais uma vez: a morte venceu? Sim ou não? Jesus não ressuscitou? Ele não está no meio de nós? Sacrário? Então olha só. Aí o Evangelho vai nos falar isso. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não temos que ter medo de enfrentar as cruzes diárias. Não temos que ter medo de enfrentar aquele problema nosso. Como eu falei, ele vai ter um fim. Vocês já viram uma noite que durou para sempre? Não. Sempre terá um amanhecer. O sol sempre brilhará no amanhecer. A noite, ela dura por um tempo. Mas Jesus nos trouxe a salvação. E é nela que nós temos que confiar. Portanto, olha só, o Evangelho continua. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, eu também o declarei a favor de mim e do meu Pai, diante do meu Pai que está nos céus. Quando? No dia do juízo final. Olha só. A teologia católica, Santo Tomás de Aquino, doutor, teólogo da igreja, nos afirma, pelas vias teologais, que após a nossa morte nós teremos o nosso julgamento pessoal. Ele é parecido com o julgamento que a palavra de Deus, São Paulo apóstolo, fala aqui na carta aos Romanos e aos Filipenses. Quando Jesus voltar em sua glória, Ele nos julgará e transformará o nosso corpo corrupto. Todo aquele teu pecado, aquela vida velha, aquele teu sofrimento, tudo aquilo que você sofreu nessa terra, vai embora. Vai morrer ali, nesse julgamento.
Mas olha que interessante, sabe quem estará nesse julgamento junto com você? O diabo, Satanás. Nossa, Lucas, que forte isso. Ele estará lá. Ele vai estar lá apontando todos os teus erros, tudo aquilo que você fez de errado nesse mundo. Às vezes que você não amou o teu irmão, que você falou mal do teu irmão, que você falou mal da igreja, que você não buscou Jesus no sacramento, na Santa Missa. Ele vai apontar o dedo para você. Mas aquele que é justo, o justo juiz, se levantará do seu trono e dirá: este filho é meu. Portanto, olha só, a palavra de Deus nos fala: não tenhais medo daquele que pode tirar a tua vida, mas tenha medo daquele que pode destruir a tua alma. O que destrói a nossa alma? O pecado. Ponto. Muitas vezes a gente pensa assim: quem está destruindo a minha vida é aquela pessoa que colocou olho gordo na minha vida, que fez trabalho para mim, que fez isso, que fez aquilo, desgraçou a minha história. Não, essa pessoa não vai te levar para o inferno. A pessoa que vai te jogar no inferno é você mesmo. Se você, olha só, não sou eu que estou falando não, tá? Palavra de Deus. Se você se portar como aqueles que são e se dizem inimigos da cruz de Cristo. Olha só. Por que eu estou dando essa orientação para nós nessa noite? Por que Deus tem falado ao nosso coração isso? Nós estamos vivendo um momento normal, né? Olha as notícias, olha o noticiário. Não sei se alguém aqui acompanha o noticiário. Nós estamos vivendo um momento normal na nossa história? Não. Não estamos. E olha que interessante, a palavra de Deus ela vai falar que chegará momentos em que nós teremos que suportar as dores. Aqui Jesus estava falando no Evangelho para os 12. Jesus fala no Evangelho assim, ó: o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais de pé, no pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo. Aí ele afirma: não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça são todos contados. Repito, não tenhais medo. Afinal, nós não valemos mais do que um pardal? Nós não somos filhos de Deus? Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Os pássaros do céu precisam trabalhar? Precisam ganhar dinheiro para comer? Sim ou não? E como que eles vivem? Pela graça de Deus. Aquela frutinha que está na árvore, que nasce todo verão, e o passarinho vai lá e come, alimenta seus filhos, a sua cria. É graça de Deus. É dom de Deus. E se um pássaro que recebe de Deus o alimento necessário para o seu dia e para os seus filhos, vocês acham que Deus, que nos criou como filhos amados, eu pergunto e volto a dizer para vocês, vocês encontraram já outro ser humano com inteligência e capacidade como nós, seres humanos? Não. Porque Deus nos fez a sua imagem, Ele nos ama, Ele nos criou para o amor. Então,
Olha só, Paulo apóstolo está afirmando que muitas vezes nós nos enganamos, correndo atrás de coisas que são inimigas da cruz de Cristo. O pecado nos afugenta, nos afasta de Deus. E o Senhor vem falar para nós nessa noite: para! Deu! Se você está fazendo coisa errada, para! Se nós estamos vivendo uma vida que não condiz com o Evangelho, que não condiz com aquilo que Deus quer de nós, para! Caso contrário, olha o que Jesus fala: todo aquele que se declarar em meu favor diante dos homens, não lá no teu quarto fechado, na frente da TV, dos homens, e os homens que Deus fala aqui, é todos. Portanto, se você tem vergonha de falar que você é católico no teu trabalho, cuidado. Se você tem vergonha de usar um crucifixo, de falar, eu sou filho de Maria, de rezar o terço na frente das pessoas, dos teus familiares, cuidado, cuidado. Olha o que Deus fala: se nós nos declararmos a favor de Deus diante dos homens, também eu me declararei em favor diante do meu Pai. Caso contrário, aquele que, porém, me negar diante dos homens, também eu negarei diante de Deus. Quando? No juízo final. Então nós temos que tomar cuidado e não viver a nossa fé de brincadeira. Muitas vezes nós vivemos nossa fé de brincadeira. Hoje eu vou brincar de ser católico. Eu vou na missa, escondido de todo mundo. E se eu encontrar alguém no trabalho lá, eu vou virar as costas e para ele não me ver lá. Por quê? Por que às vezes nós temos vergonha de falar que nós somos de Deus, somos de Cristo? O que nós estamos escondendo? Não é muito mais, sei lá, hoje em dia está normal, mas não é muito mais vergonhoso você se deparar muitas vezes fazendo algo errado, ilícito, diante das pessoas, do que se declarar de Deus? Ou o nosso mundo está muito ao contrário. Agora, caso contrário, nós nos declararmos que somos de Deus, que seguimos a Jesus Cristo, nós estaremos no caminho correto. A palavra de Deus ainda vai dizer, nesse livrinho, ele tem como se fosse uma explicação do Evangelho, e aqui a pessoa que escreveu, ela falou assim: o temor do Senhor é o princípio de sabedoria, é a atitude de respeito diante de Deus, o Criador, manifestado pelo povo simples, que coloca em Deus sua vida e sua esperança. Os discípulos não devem ter medo das pessoas, não devem ter medo de se declarar de Deus, porém devem ter temor a Deus, respeitá-lo, que é quem tem todo o poder sobre tudo de julgar. No dia do nosso juízo, do nosso julgamento, nós estaremos diante do próprio Deus, face a face com Ele. E Ele nos julgará segundo a sua justiça. E qual que é a justiça de Deus? O Evangelho nos revela: cumprir os vossos mandamentos. Se nós cumprirmos os mandamentos de Deus, nós não sofreremos a justiça de Deus.
Portanto, hoje, terça-feira, 4º dia da nossa novena, pedindo a graça de Deus por cura. Hoje, de modo especial, por cura espiritual. Muitas vezes a gente não consegue se desvincular do nosso pecado, daquele egoísmo que a gente carrega no nosso coração. Muitas vezes, aquela pessoa ruim, ranzinza. Você conhece alguém que é ruim, ranzinza? Não olhe para o lado, olhe para mim. Essa pessoa precisa de cura. Nós precisamos de cura. Se você conhece alguém na tua família que é mal-humorado, que xinga toda hora, que fala palavrão toda hora, essa pessoa precisa de cura. Às vezes dá uma raiva na gente, né? Vontade de pegar pelo pescoço e torcer. Mas não. Nós temos que buscar em Deus, pedir para Deus curar o coração dessa pessoa. Nós temos que fazer com que a graça de Deus também alcance o coração dessa pessoa. Quem que é o justo juiz? Quem é aquele que julga? É Deus, não nós. Aí tem uma pessoa no teu trabalho que você não suporta, que é chata, que fica lá pegando no teu pé. Entrega essa pessoa para Deus. Ó Senhor, toma conta. Se precisar revirar a vida dessa pessoa, revira. E não desejar o mal. Não querer dar o troco. Pedir para que Deus cure o coração, cure nós também. E muitas vezes, né, a gente fica, a pessoa me xingou. Daí? Já viu aquela, não vou levar desaforo para casa. Pronto. O que vem de baixo não me atinge. Entenderam? Porque isso vai fazendo com que o nosso coração se torne um coração amargurado, fora da graça de Deus. E são essas pequenas atitudes erradas que às vezes a gente tem, por causa do nosso pensamento humano, que nos levam à perdição. Não será por vias tuas que uma pessoa irá se salvar. Porque cada um de nós temos que buscar a salvação individual. Mas será pela tua vida, pelo teu testemunho, que muitas pessoas irão para junto de Deus. Uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas: existe coisa melhor do que ir no céu? Que ir para o céu? Sim ou não? Existe algo mais grandioso do que ir para o céu? Eu descobri que existe. Eu fiquei assim, existe. É você ir para o céu e levar a tua família junto. Isso não tem preço que pague. Porque, pensem comigo, não vai ser ruim você estar lá no céu, frente de Deus, adorando e glorificando a Ele, e a pessoa que você mais ama não vai estar com você? Os teus filhos, a tua esposa, teu pai, tua mãe, teu marido. Eu não consigo me ver no céu sem minha esposa. Não, verdade mesmo. Tô zoando. A gente fala umas coisinhas de brincadeira assim pra deixar ela mais animadinha. Mas cara, não tem coisa melhor do que você estar do lado da pessoa que você ama. Aqui nesse mundo já é assim, imagina no céu. Então nós temos também uma certa responsabilidade por aqueles que nós amamos. Nós temos que levar a nossa família toda para o céu, em peso. Chegar lá que nem eu, né? Oh, cheguei! Os filhos, sobrinho, marido, tudo atrás. Prepara os
né? As camas e os negócios aí que eu cheguei. Cara, é maravilhoso. E nós temos que pedir para Deus, Senhor, dá a graça. É só isso que nós temos que fazer. Ser perseverantes nesse caminho. Que é, olha, as pessoas falam assim, ir para a igreja é chato. O padre fica falando um monte de bobeira, que não tem nada a ver com a igreja, com o evangelho, muitas vezes. Aí você fica lá, levanta, senta, se ajoelha, levanta, senta, se ajoelha. Canta umas músicas nada a ver, cantor péssimo, ruim, não vocês, tá? Mas qual que é o nosso objetivo maior? Não é o sacramento? Não é Jesus? E se nós estamos indo na missa, se nós estamos indo na igreja por causa de mim, por causa do padre, por causa do ministro, por causa de não sei quem, por causa de não sei o que lá, é errado. Eu tenho que ir na igreja por causa dele. É ele que vai me salvar lá no dia do meu julgamento. É Maria que vai estar lá segurando a minha mão e falando, meu filho, tô aqui. Eu vou te defender. Assistiram o Alto da Compadecida? Já ou não? Filminho lá que ilustra um julgamento. Maria nos protege. Eu não consigo ver Nossa Senhora com o manto dela sem proteger um filho. Eu não consigo ver uma mãe que não protege seu filho. E eu acredito fielmente que independente dos nossos erros que nós cometemos na nossa vida, que nós confessamos para Deus, que nós buscamos o sacramento da confissão, nos arrependemos dos nossos pecados, ela irá ser a nossa advogada. O diabo vai apontar o dedo e vai falar assim, ele fez isso, aquilo, aquilo outro, e ela vai falar, na outra semana ele foi no confessionário e se confessou, então cala a boca. Pronto. Eu tenho certeza absoluta que Maria nos defenderá. Mas hoje nós temos que dar um passo. Qual o passo? Primeiro nos levantar dessa situação que nós estamos, que parece que não vai ter luz no fim do túnel, e ser fortes. Pedir para Jesus, Senhor, coloca sobre mim as tuas mãos. Transforma o meu interior. Transforma a minha história. Não dá mais para viver assim. Eu preciso de Ti.